das atenções após a saída do técnico Abel Braga. Nós vamos começar a girar aí os primeiros destaques do programa. Primeira parada, aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Clima quente, hein? Desembarque do tricolor após a eliminação. Mais uma na temporada. E o São Paulo segue na fila na Copa do Brasil. Diego Bertozzi, tudo bem, Bertozzi? Tudo jóia, Calheiros, amigos do Expediente Futebol. Pois é, o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil e o sonho vai ficar para o ano que vem. Uma nova eliminação, a terceiro fracasso nesta temporada, e nós estamos aguardando a chegada dos jogadores. Pelo que informa o painel aqui do aeroporto, a aeronave já está no pátio. Daqui a pouquinho vamos trazer todos os detalhes, a repercussão de mais uma eliminação do São Paulo. Aqui traremos a informação no aeroporto, amigos. Legal, valeu. Diego Bertozzi aguardando aí a delegação do São Paulo. Cuca já avisou, hein? Cuca vai aí montar uma barca, jogadores que vão deixar o São Paulo e possibilidades também de chegadas. A gente vai tratar disso aqui no Expediente Futebol, que vai falar também, é claro, como eu disse, né, do Flamengo. Flamengo à procura de um novo técnico. Helena Calil acompanhando a quinta-feira no Rubro Negro. Oi, Helena. Olá, Calheiros. Olá, pessoal do Expediente Futebol. Nós acompanhamos apenas o início da atividade aqui no Sem Treinamento Ninho do Urubu, que foi comandada mais uma vez por Marcelo Salles, o interino que provavelmente comandará o Flamengo nos próximos jogos até a pausa da Copa América. Mas o grande assunto que vocês querem saber é quem será o próximo técnico do Flamengo. Parece até um déjà vu, né? Porque desde 2011 nenhum treinador teve a temporada inteira para trabalhar aqui no Rubro Negro. Então já nós vamos falar sobre isso e sobre Jorge Jesus, o português mais indicado para substituir Abel Braga. É já. E hoje aqui no Expediente Futebol, olha, um convidado que conhece muito o Flamengo, hein? Cria da base do Flamengo, conquistou títulos importantíssimos com a camisa rubro-negra e vai falar muito do Flamengo, vai falar muito do Cruzeiro também, porque também jogou no Cruzeiro, jogou demais no Cruzeiro, e o Cruzeiro que não vive um momento de tranquilidade não, hein? E o Galo, hein? Galo vai pegar o Botafogo na próxima fase da Copa Sul-Americana. Notícias da dupla mineira agora com Vinícius Nicoletti. Alô, Calheiros, amigos do Expediente Futebol. No Atlético, Ricardo Oliveira com dores no ombro é dúvida para a próxima rodada. Se ele não puder jogar, sem problemas, entra o garoto Alejandro, que está em alta. No Cruzeiro, outro garoto ganha espaço. O lateral direito, Everton, que estava treinando com a seleção brasileira em Teresópolis. Aquele que deu a caneta em Neymar. Está convocado para os treinos com Mano Menezes e vira opção para o próximo jogo. Já, todas as informações dos mineiros. Ih, rapaz, será que tem alguma coisa a ver com a canetinha no Neymar, hein? Vamos falar sobre isso. Vamos daqui a pouquinho acionar o Vinícius Nicoletti para saber mais do Cruzeiro e do Atlético. De BH nós vamos a Porto Alegre. Dupla Grenal, hein? Fez bonito ontem na Copa do Brasil. Grêmio Internacional, os dois garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Wagner Martins. Tudo bem, Calheiros? O Grêmio que viaja para enfrentar o Bahia em Salvador, o técnico Roger Machado, terá duas mudanças em relação ao jogo contra o Juventude. Everton Cebolinha foi servir a seleção brasileira e PP deve ser o substituto. Tassiano deve receber uma oportunidade na direita, na vaga que é de Alisson, que continua no departamento médico. E no Internacional, que recebe o Avaí no próximo domingo, D'Alessandro, preservado dos dois últimos jogos. Fora de casa, volta a ser titular no Beira-Rio. Daqui a pouco, tudo sobre a dupla Grenal aqui no Expediente. Combinado, Wagner. A gente vai querer sim saber muito da dupla Grenal, o Grêmio, né? Que ontem venceu o Juventude, e o Everton Cebolinha. Já foi se apresentar à seleção brasileira para a disputa da Copa América, que aliás é o nosso assunto agora. Vamos à Granja Comari, em Teresópolis. Flávio Vinick acompanhou mais um dia de treinamentos da seleção brasileira. Oi, Vinick. Olá, amigos do Expediente Futebol. Pelo segundo dia seguido, Neymar não veio ao campo participar do treino aqui na Granja Comari com os demais jogadores. Nesta quinta-feira, quem chegou aqui em Teresópolis foi o Everton Cebolinha, o atacante do Grêmio, e agora o Tite tem 19 jogadores concentrados aqui na Granja Comari. Daqui a pouco eu volto dentro do Expediente Futebol com outras notícias da nossa seleção. Até lá. Legal. Valeu, Flávio Vinick. Enquanto isso, a gente vai tocando a bola aqui. Já vou a Congonhas, hein?
Informação de que os jogadores do São Paulo já estão desembarcando no aeroporto em São Paulo após essa eliminação, mais uma eliminação na Copa do Brasil e mais um fiasco, né, na temporada 2019. Mas olha, mesa hoje caprichada como sempre, né? Felipe Facincani, Eugênio Leal, Marco de Vargas e um convidado, como eu disse, né, pra lá de especial. Olha, multicampeão, cria do Flamengo, na última grande geração, Fabinho, aquele timaço de 90, você fazia parte, campeão da Copa São Paulo de Juniores, muitos jogadores que brilharam depois na categoria profissional. Tudo bem, Fabinho? Prazer recebê-lo aqui no Fox Sports, no Expediente. Tudo bem, boa noite, é verdade. Daquela minha geração que é difícil você tirar de uma safra mais de 10 jogadores e que tiveram uma vida média para longa na carreira. Todos os jogadores, independente, tivemos a fase boa no Flamengo, depois cada um seguiu o seu caminho, seu rumo e com boas temporadas nos seus clubes, no Brasil e fora. Verdade, olha, só para não perder a conta aqui, Fabinho. Você, Júnior Baiano naquele time, Rogério, Piá, eu, Paulo Nunes, Marquinhos, Marcelinho Carioca, Djalminha e Luiz Antônio, que foi para a Arábia, ficou 7 anos na Arábia. Rapaz, Adriano goleiro. Adriano goleiro, rapaz. Lembra desse time? Nós tínhamos 7 jogadores, por exemplo, para jogar de meio para frente. Isso é uma coisa assim interessante, que nem eu lembrava mais. Teve uma reunião com o Ernesto Paulo, foi nosso treinador. Fábio Augusto também. Mas aí era já uma safra, o Fábio Augusto é mais novo. E teve um jogo contra o Vasco, a gente fazia preliminar naquela época no Maracanã, e o Ernesto olhou pro time, bom, tava todo mundo jogando muito, ele tinha que tirar alguém, né? 7 posições, 7 jogadores para 6, do meio para frente, ele tirou o lateral esquerdo. Na palestra, ele falou assim, nós falamos para ele, professor, quem vai jogar lateral? Ele se vira. Aí faz assim, olha aí. Escolhe. E na semifinal contra o Corinthians, você estava dizendo 3 jogadores do Flamengo, Marquinhos, Paulo Nunes. Sim, na Taça São Paulo de Júnior, que foi a primeira, Marcelinho. hoje o Flamengo ganhou 4, né, já? Sim. Salvo eu. A primeira que foi a nossa geração conseguiu. Na semifinal, a seleção brasileira levou o Marquinhos, Paulo Nunes E o Marcelinho Carioca. Então, quer dizer... E como é que acabou a semifinal? Aí o Ernesto passou pro esquema de livre, e metemos 7-1 no Corinthians na semifinal, sem um gol de Djalminha. Flamengo, né? Tem muito jogador bom. 7-1 numa semifinal de Copinha. O 7-1 fez 5. 7-1 em semifinal existe o Calil. Não, existe. Mas olha aqui, rapaz. Pegamos a final. Aquela geração do Flamengo era fantástica. Foi muito boa. Tanto que quando a gente foi profissional, subiu todo mundo. A gente foi campeão carioca. 92. A gente foi bicampeão carioca de junho, campeão da Taça São Paulo, campeão da Taça Pinto Guimarães no mesmo ano e campeão pela seleção. No torneio Lacude na Espanha. 4 títulos num ano. Rapaz. Subiu todo mundo. Aí pegou o Júnior, que já era remanescente daquela galera de 81, que tomou conta, tipo, puxar nossa orelha, né? O maestro abraço. Dava muito cascudo na gente pra segurar esse grupo aí enjoado. Segura aí, Fabinho. Segura aí que eu quero ouvir muito essas histórias aí daquela geração fantástica do Flamengo. Porque agora, vamos a Congonhas. Olha aí, ó. Desembarca ao vivo. Diego Bertozzi, por favor. São Paulo chegando à capital paulista. Pois é, você vê aí os jogadores, o técnico Cuca agora, a orientação da assessoria do clube é de que ninguém fale com a imprensa. E os jogadores estão passando, ó, silenciosamente. Tentamos falar com alguns jogadores, mas sem resposta. São Paulo que há 4 jogos não marca gols, amarga sua terceira eliminação na temporada. Estamos em maio e o time só tem o Brasileirão até o fim do ano. Nunca conquistou a Copa do Brasil e perdeu os 2 jogos para o Bahia. A delegação segue descendo em direção ao ônibus, que aguarda a todos. Você vê aí o Raí, alguns jogadores. E nós estamos aqui acompanhando ao vivo no Expediente Futebol. São Paulo que vem mostrando um desequilíbrio não só em campo, mas nos bastidores também. Porque num jogo decisivo houve muita reclamação pela dispensa, né, pela liberação do Antony para a seleção olímpica, que está em Toulon. Hoje um dos jogadores mais importantes da equipe. E também um desgaste que vem desde a eliminação, a derrota para o Corinthians, na verdade, em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro, quando o Raí, executivo de futebol que está aí à frente, a foto dele em Roland Garros vazou e isso gerou um mal-estar muito grande com os torcedores. Ouvimos aqui um torcedor xingando os jogadores do São Paulo, como você vê aí, ninguém fala.
Jogadores estão em silêncio, a diretoria também. E nós seguimos aqui acompanhando o embarque, né, o desembarque dos jogadores do São Paulo, eles que estão embarcando no ônibus agora. Você vê aí o Cuquinha, tentar. Raí, pode falar rapidamente? Amanhã. Tá, pediu. Raí pediu para conversar amanhã. Você vê aí o clima que não é nada bom. Você vê aí o Vitor Bueno. Boa parte dos jogadores do São Paulo já embarcou. Técnico Cuca que hoje de manhã, num trabalho regenerativo, Calheiros e amigos, lá em Salvador pela manhã, ele pela manhã conversou no campo, estavam ele, o coordenador técnico do São Paulo, Wagner Mancini, e o Raí, o executivo de futebol, tiveram uma conversa. Aí você vê, ó, Reinaldo, Jusilei, o Everton, o Hudson. Hudson, pode falar rapidamente? O Hudson falou que não é a hora para falar. Tietê parando para tirar foto aqui. Tietê, rapidamente pode falar? Daí os jogadores com os fones de ouvido, né? Então eles procuram ali se isolar também, principalmente porque o momento do São Paulo não é bom. No domingo tem o jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E o Everton, esse que passou há pouco, vai desfalcar o São Paulo. O Everton que teve uma concussão cerebral, um choque de cabeça com um jogador do Bahia, foi feita a avaliação, foi levado ao hospital, ele está bem, mas por segurança não vai defender o time do São Paulo nesta partida que será no Pacaembu pelo Brasileirão contra o time do Cruzeiro, que também está em crise, amigos. Lembrando, São Paulo não marca gols há 4 jogos e uma lista de dispensa, né, será feita. Alguns jogadores, essa dispensa, na verdade, alguns jogadores podem ser dispensados ou emprestados. É o caso do Diego Souza, que foi para o Botafogo, do Jonathan Gomes, que foi para o CSA, e alguns jogadores considerados caros e que não vêm sendo aproveitados. Né? Eu estou olhando aqui para ver se passa mais algum jogador, mas por enquanto não. É o caso do Nenê, do Bruno Pérez, de outros jogadores, do Jusilei também, um jogador considerado caro, que não vem sendo aproveitado. Você vê aí o ônibus do São Paulo, todo mundo praticamente, toda a delegação, jogadores e comissão técnica, todos já embarcaram, a bagagem já foi guardada e daqui a pouquinho vai sair o ônibus. Tentamos, Calheiros, falar com os jogadores, com o Raí, mas a ordem aqui é de silêncio, quanto menos falar, melhor. Ô Bertozzi, me confirma aqui, porque eu não consegui identificar, não vi desembarcando. O presidente Leco, ele não estava com a delegação em Salvador? Não vi ele desembarcando aí. Não, a informação que eu tenho é de que o Leco não estava com a delegação em Salvador. Não estava, ele ficou em São Paulo. Perfeito. Diego Bertozzi, olha aí, estamos com imagens ao vivo. Esse é o ônibus onde estão os jogadores do São Paulo, né? Enfim, e também membros da comissão técnica, mas não tem o presidente Leco, Facincani. A gente está vendo imagem aí do Raí, não tem o Leco que é muito tradicional, né? Na boa, o Leco ainda leva comitiva, né, nas viagens do São Paulo, né, Facincani? Tudo bem? Tudo bem, Calheiros. Ótimo programa para você, para todo mundo aqui na mesa. Satisfação, Fabinho por aqui conosco. Sem surpresas, né? O Leco é uma omissão como presidente do São Paulo. Ele sempre se escora na figura de ex-são paulinos notáveis, né? Ou de são paulinos notáveis, no caso do Raí, para governar. E o resultado de tudo isso é essa tragédia que a gente tem acompanhado ser o São Paulo nesses últimos anos. Um time sem comando, sem rumo, sem direcionamento, sem organização, sem postura e sem personalidade. O retrato do Leco é o retrato do São Paulo. É um clube que na hora decisiva se omite, que na hora decisiva dá para trás. E o torcedor, evidentemente, claro, está extremamente frustrado com isso e com muita razão. Porque o que houve com o São Paulo, não só nessa Copa do Brasil, mas nessa temporada, eu acho que foi a principal aula de como planejar um time para o insucesso, para o fracasso numa temporada. Deixa eu voltar com Congonhas, que Bertozzi está chamando, Bertozzi, qual o detalhe aí? Sim, o ônibus ainda não saiu porque a segurança, a delegação está aguardando outros jogadores.
Então, nós estamos no aguardo. Do outro lado ali, pedi para o Rodrigo Veleda mostrar, o Hernanes está sendo abordado, né, por torcedores, os seguranças ali perto dele. O Hernanes está vindo aí. E claro, a gente vai tentar falar com ele. O Hernanes, que costuma falar nos momentos, ele chama a responsabilidade, principalmente nos momentos em que o time não vai bem, ele costuma falar. Hernanes, pode falar, Hernanes, rapidamente? Não é a hora, cara. Aí ele falou que não é a hora. Você vê o semblante dos jogadores, principalmente a gente viu aí o do Hernanes bem abatido. São Paulo que fez um dos maiores investimentos na temporada, um dos 3 clubes que mais investiu no ano, e o time vem tendo um aproveitamento pífio aí na temporada, e claro, segue com chances no Campeonato Brasileiro, está na parte de cima da tabela, mas o clima não é nada bom. Tá aí, agora sim, Calheiros, agora sim o ônibus levando a delegação do São Paulo deixa aqui o aeroporto de Congonhas, cobertura ao vivo do Expediente Futebol. A gente está acompanhando aí. Valeu, Diego Bertozzi, pelo registro. Aí a gente está vendo ao vivo, né, o ônibus conduzindo a delegação do São Paulo, deixando nesse momento o aeroporto de Congonhas, o que é o futebol, né, Eugênio Leal. Há um ano atrás, pouco mais de um ano, havia aquele entreveiro, né, do Leco com o Rogério Ceni, né? Pois nessa quinta-feira, imagina amanhã de quinta-feira do Rogério Ceni, campeão da Copa do Nordeste, enfileirando títulos no Fortaleza, e o São Paulo acumulando crises. Tudo bem, Eugênio? Esse mundo da bola é cruel, Eugênio. Tudo bem, Calheiros? Um abraço para você, para os companheiros, o Fabinho está aqui com a gente. O mundo da bola é assim, não é só da bola, não. O mundo dá muita volta, né? Mas o Rogério Ceni em si já era um erro da diretoria do São Paulo. Ele não estava pronto para ser técnico do São Paulo naquela altura e acabou sendo colocado ali e não deu certo, como seria pouco provável que pudesse realmente, naquele momento, alcançar um sucesso. Quem sabe daqui a pouco, ali na frente, depois de passar por uma experiência diferente do Fortaleza, como ele está passando, ele possa colaborar com o São Paulo. Mas não vai adiantar chegar Rogério Ceni se a estrutura continuar como está. Como disse aqui o Facincani, a questão é mais de filosofia, de projeto de clube, de personalidade na hora das decisões, de dar cara num momento como esse. Por que não falar? Por que não? Por que o silêncio? O que diz o silêncio do São Paulo? Né? Acho que diria muito mais alguém que assumisse a responsabilidade, matasse no peito e se colocasse diante da imprensa para falar o que está acontecendo no clube. Por que está acontecendo isso no clube? Eu dizer que é normal, se eles acham que é normal. Não, quando você... não vou falar. Por que não falar? Qual é o drama de chegar nesse momento e se posicionar com clareza para a torcida? Eu acho isso equivocado, Calheiros. O Marco de Vargas, a receita é básica, né? É a mesma para qualquer clube que está nessa situação, vencer. Agora, a pergunta é, num momento como esse, com tantos problemas, como é que o São Paulo, como é que o Cuca consegue encaixar aí uma regularidade com esse elenco? Marcão, tudo bem? Tudo bem, Calheiros, Fabinho, bacana ter você aqui, Eugênio, Facincani. Pois é, né? É difícil, o torcedor do São Paulo nessa hora ele quer isso que o Eugênio acabou de falar, que alguém coloque a palavra para fora, venha externar o que está acontecendo, pelo menos o sentimento de dentro do elenco, de dentro do vestiário, daquilo que está acontecendo ali entre os jogadores, claro, né, guardadas as proporções, trazer uma satisfação ao público. É complicado. São vários equívocos, e aí é chovendo molhado, a gente vai voltar a falar aqui o que os colegas falaram, alguns equívocos de gestão do clube, é evidente, não dá para ficar trocando técnica e achar que a solução milagrosa vai acontecer num passe mágico, isso não existe, essa gestão de elenco também está meio complicada, não dá para fazer tanta mudança e esperar um resultado imediato, não vai acontecer um resultado imediato. Isso aí vai acontecer com um trabalho muito mais elaborado e que a gente possa ter um tempo de maturação. E não existe. O futebol brasileiro não tem tempo de maturação. O cara quer o resultado, quer a vitória, quer a conquista. E o São Paulo não conquista um título importante desde aquela Copa Sul-Americana, né, que a gente transmitiu aqui nos canais Fox Sports lá em 2012, com o Tigre, né? Pois é.
Desde então, é crise, 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 mais crise. E o torcedor do São Paulo, o tricolor, ele é um torcedor mal acostumado com a história do São Paulo até aquela década de 90 espetacular que aconteceu ali. O São Paulo é o maior clube do Brasil com relação a títulos internacionais importantes, são 3 conquistas mundiais, são 3 Libertadores. É complicado isso também. E o torcedor está sofrendo e quer ouvir os seus personagens, os caras que nesse momento estão lá representando a história do clube, são os jogadores, são os dirigentes. E por que não falar mesmo? Eu vou fazer coro aqui com o Eugênio Leal. Que história é essa? Por que não? Por que não? Não, ninguém. O torcedor, ele vai ficar mais tranquilo nesse momento se ouvir a palavra interna do clube. Se ouvir o jogador falar, ele vai dar um voto de confiança, ele vai se acalmar um pouco. Talvez fique mais irritado, mas é do jogo. Mas a grande maioria quer ouvir alguma satisfação. É isso. A gente está aqui hoje com um ex-jogador, larga experiência, conquistou títulos importantes, com várias camisas pesadas e certamente, né, Fabinho, passou por muitos momentos de dificuldade como esse que o São Paulo está passando agora. A gente tem mais no Morumbi hoje pela manhã? Vamos colocar aí protesto da torcida do São Paulo, porque amanheceu assim, né? A fachada do Morumbi, pichada, enfim, vários muros, muito respeito com a camisa tricolor. Para o jogador, Fabinho, que está no olho do furacão, está no meio dessa crise toda, como é que repercute protestos como esse aí que a gente está vendo, pichações, enfim, Fabinho? A gente acostuma, assim, não com a derrota, que o jogador não gosta de perder. A gente absorve porque faz parte do nosso lado, da profissão, da mesma maneira que quando conquista aquela festa, quando vem a pressão, que não é mais time grande, né? Ela é bem complicado. E São Paulo também, o pessoal do Palmeiras também, do Corinthians, eles vão lá cobrar aquele negócio do torcedor no campo de treinamento. É bem ruimzinho pro atleta em si, né? Inclusive, na década de 90, que o Devar está falando, eu fui muito no Morumbi, pegar mais de 5 pessoas lá jogar contra aquele timaço de São Paulo, né? Inclusive, perdemos a Supercopa na disputa de pênaltis, 2-2 no Flamengo, no Maracanã, e 2-2 lá no Morumbi. Perdemos nos pênaltis, o último pênalti batido pelo Marcelinho, em década de 90. Era difícil, era pressão lá, né, Fabinho? 115 mil pessoas no Morumbi. Rapaz, hoje Agora, o cenário é totalmente diferente, hein, Facicanha? Agora, Calheiros, Que pressão, hein, é lógico que falar é muito importante. O problema é o que falar. Porque o que o Raí falou ontem, com todo respeito, é o retrato dessa bagunça, dessa falta de personalidade e até de noção do que está acontecendo no São Paulo. Porque se a gente colocar as declarações do Raí, gente, é assustador. Mas tá tudo bem, perdemos, paciência, né? Olha, confio no que está acontecendo, estamos no caminho certo, etc e tal. Que caminho certo? Confia no quê? Sabe, ninguém tem um pingo de indignação do que está acontecendo. Sabe, não há uma vibração. Esteve também, né? No centro das polêmicas nos últimos dias. Somando a essa eliminação na Copa do Brasil. Cuca e na Arena Fonte Nova, a gente vai acompanhar aqui no Expediente. Como o São Paulo foi no começo do ano responsável maior, o culpado maior sou eu, que é quem escala o time, quem põe em campo.